Olá, meus amigos de Ideal Espírita, bem-vindos ao nosso canal, o canal Reflexão Espírita do Dia. Meu nome é Márcia Amêndola e a gente está fazendo aqui todo um trabalho de autoconhecimento, de conexão conosco, com os outros e a conexão com Deus. Espero que tenham passado bem a Páscoa. Páscoa tem um sentido muito interessante para a gente pesquisar. Tem nada a ver com coelhinhos e ovos de chocolate. A gente lembra de Jesus, né, para as religiões cristãs, no momento em que ele comemorava a Páscoa judaica. E ele se reúne com os seus discípulos, que a gente conhece como a Santa Ceia, ou a Última Ceia, e ali ele se despede, anuncia a sua partida e que ele iria retornar. Então tem um sentido de esperança, de renovação, de ressuscitar, né? É uma palavra de ressuscitar, não é nascer na mesma carne, né? Mas é entender que o espírito não morre, ele vai nascer numa outra condição, ele vai surgir aí num plano espiritual, né? E assim nós vamos, de ciclos em ciclos, receber um corpo físico, esse corpo morre, nós voltamos para casa paterna, né, no plano espiritual, e depois tem um novo planejamento, a gente volta para o corpo de carne, reencarnando, e o ressuscitar a gente pode levar para uma experiência da alma, né, de ressurgir, de renovar, de falarmos de esperança, de desapego. A gente pode atribuir muitos sentidos. Mas hoje eu queria falar uma coisa com vocês que eu me dei conta. Vocês sabem que eu estudo sobre trauma e não tem um ser humano que não tenha vivenciado um trauma na vida, né? Traumas podem ser desde o iniciozinho da nossa vida, estar ligados ao desenvolvimento, né? Que a gente chama isso de traumas do desenvolvimento. Então, desde bebezinho, com a questão dos afetos, dos vínculos, esses são traumas mais profundos. E tem um livro que eu acabei de ler, eu já tinha lido um tempo atrás, retomei um pouquinho agora, que é o drama da criança bem dotada. Essa criança bem dotada, mas todas as crianças nasceriam com um potencial. Montessori fala disso. Todas elas têm um potencial para se desenvolverem e se tornarem aquilo que vieram para ser. E seríamos todas crianças muito bem dotadas, ou seja, em condições de nos tornarmos a nossa melhor versão. Bem dotadas de inteligência, dotadas de recursos emocionais, dotadas de capacidade de desenvolver física, psicológica, emocional, afetivamente, todas as condições estão conosco desde o momento em que a gente encarna. Então a gente recebe esse corpo, nesse ciclo que eu falei de encarnações, com um planejamento espiritual para que a gente possa se tornar aqui a nossa melhor versão, como eu já falei. Então isso remete um pouquinho ao que eu falei em outros vídeos, é que ninguém vem para cá para cometer crime, ninguém vem para cá para criar guerras, prejuízos, destruição, mortes, fome. Ninguém vem para cá para fazer isso.
né? Não é condizente com a lei de amor e caridade, de justiça, não é condizente com os ensinamentos de Jesus ou de qualquer outro profeta que veio antes ou mesmo depois dele, né? A gente pode entender missionários, né, que vieram falar sobre o quê? Falar sobre o amor. Essa é a lei maior. Como Jesus falou, a lei é que estão todas as outras leis contidas ali. E tudo que os profetas falaram estão contidas na lei do amor. Então nós viemos para amar. Nós viemos para amar. Tudo mais que a gente fizer, né, o perdoar, o ter compaixão, empatia, praticar caridade, tudo isso é a prática do amor, né? O cuidar. Joana de Ângeles, uma vez uma das suas obras, né? Tantas obras ali, tantos livros, a sua série psicológica, inclusive, que a gente pode entender é que ela tentou mostrar que toda expressão de cuidado é uma expressão de amor. Para espíritos inferiores, para espíritos na nossa condição ainda de provas e expiações, espíritos que ainda cometem o mal, no sentido de errarmos por ignorância, ignorando o quê? Ignorando as leis divinas. Então, que toda expressão de cuidado é uma expressão de amor, ainda que seja uma expressão mais primordial, mais rudimentar. Rudimentar, essa seria uma palavra. Porque a gente olha para os animais, a gente diz o quê? Que eles têm uma inteligência e eles são muito amorosos, né? Carinhosos. O cachorrinho, ele tem uma amizade conosco, ele é fiel. Só que eles seguem instintos, né? É ali uma inteligência rudimentar. Ele aprende muitas coisas, a gente vê que ele é capaz de aprender, de fazer e de ter iniciativas, né? Ele poder fazer algumas pequenas escolhas. Ontem, por exemplo, foi interessante porque estávamos fazendo o Evangelho no Lar e o meu filho chamava o cachorro, eu chamava o cachorro, meu marido chamava o cachorro. O cachorro olhou para cada um deles e sentou no chão. E isso foi uma atitude muito interessante, porque ele não escolheu ir para um ou outro, como se não houvesse uma preferência, né? Ele escolheu aquilo que ele gostaria de fazer, que era confortável ali para ele. Então, a gente vê esse princípio inteligente que está presente em todos os seres vivos têm um princípio inteligente em evolução. Então, as plantas têm, os animais têm. E o ser humano, ele já tem ali a consciência que o difere dos outros seres. Então, nós temos a consciência, ou seja, o conhecimento de si. Quando a gente pensa sobre os nossos próprios pensamentos, quando a gente analisa aquilo que a gente sente. Então, a filosofia é algo que só pode existir numa mente que faz esse tipo de pensamento, né? O pensar sobre si, ter a consciência sobre si. Quando que a gente percebe que a criancinha faz isso? Quando ela se olha no espelho e ela se reconhece. Ela olha para o espelho, ela acha que ali tem uma outra pessoa, outra criança, ela ainda não despertou aquela consciência de si. Mas isso é um processo na reencarnação, né, nos primeiros anos de vida, que depois é da natureza humana ter essa consciência de si. Os animais não. Os animais se olham no espelho e eles estranham porque eles acham que ali tem outro ser. Bom, dito isso, eu pensei
nessas nossas questões, né? Da nossa jornada evolutiva, nesses nossos enfrentamentos, as nossas dores, os nossos traumas. E somos seres que encarnamos para evoluir. Então, o que acontece, né? E eu estou usando o aparelho daqueles que são invisíveis, né? Não vou fazer propaganda, mas é aqueles. E esse aparelho, ele exerce, como todo aparelho de dente para consertar os dentes, né? Ele exerce uma pressão. Ele tem que movimentar os dentes. Por que eu estou dizendo isso? Vou contar a minha historinha. Eu gosto de usar os contos, né? Para a gente poder entender. E Jesus contava as parábolas, as histórias, para a gente poder entender. Então, eu era uma criança que chupei muita chupeta, aquela coisa toda. Tinha uma tendência a ficar dentucinha e eu fiquei. E na minha adolescência não tinha essa facilidade dos aparelhos fixos, né? E era mais. Tinha o aparelho móvel, o aparelho fixo, mas isso era muito caro, um tratamento muito caro. E eu coloquei, né, na adolescência, um aparelho móvel. E tempinho depois, a dentista pediu para arrancar 4 premolares. Não foi o siso, porque não tinha siso na época. E arrancando os premolares, aconteceu uma movimentação nos meus dentes, porque criou-se um espaço ali. E logo depois, o tratamento não continuou e os meus dentes começaram a ocupar aquele espaço, né? Então, se movimentarem espontaneamente, ocupar aquele espaço e ir inclinando, né? Alguns dentes ficaram mais caídos. Começa a aparecer a raiz do dente, então tem uma retração de gengiva, ok? Começa a dar o que eu vou chamar de efeitos. De uma ação, nós temos a reação, nós temos os efeitos. Tempo depois, eu fui no outro dentista, ele olhou para o meu dente e viu que estava muito bagunçado. Tanto que ele chamou de bomba. Ele falou que a minha boca estava uma bomba. E eu chorei, inclusive, ao ouvir isso do dentista, porque isso não é animador, né? Ele caracterizou a situação de uma forma muito ruim. E, de novo, eu coloquei um aparelho. E o tratamento também não foi muito bom, continuei com os dentes tortos. Até que, tempos mais tarde, eu fui colocar o fixo, um aparelho fixo. Ele deu uma consertadinha, movimentou o dente de novo. E todos esses aparelhos, eles movimentando os dentes, eles causam dor, eles arranham a parede, né, da bochecha. Então, arranha, dá afta, né, fica machucado. E eu usei algum tempo, ele deu uma corrigida. E agora, praticamente 30 anos depois, eu resolvi consertar os dentes com essa nova tecnologia. Por quê? Porque a dentista não vai arrancar os sisos meus sisos precisam ser movidos. Então, eu tenho que movimentar todos os dentes que eu tenho. Nossos dentes aqui, eles podem fazer um paralelo com o sistema. O sistema, se move move todos. E nós vivemos em sistemas familiares, em que cada pessoa no núcleo familiar, ou cada pessoa nesse sistema familiar, que é muito maior,
que inclui os avós, os bisavós, né? As gerações anteriores e as que estão aí. Então, os filhos, os netos, mas também os pais, os avós, os bisavós, compõem esse sistema familiar. Mexendo uma peça, mexendo um dente, eu mexo na arcada toda, eu mexo em todos os dentes. Eu preciso movimentar todos eles para conseguir arrumar, para conseguir evitar problemas futuros, por exemplo, como dente ficar mole, dente cair, né? Não é só uma questão de estética, é uma questão de funcionalidade. Então, eles têm que estar funcionando direitinho para fazer aquilo que eles servem para fazer, né? Então, a gente vem para cá para fazer aquilo que a gente veio para fazer. Então, não é só a gente, é tudo, né? As nossas células funcionam para aquilo que elas se constituíram para fazer. Então, célula do fígado tem que funcionar como uma célula hepática, com as suas funções, célula cardíaca também, células, né, do cérebro, os neurônios, cada uma se especializou para fazer uma parte do sistema que é o corpo. Assim, o corpo vive. Então, o que acontece? Quando eu coloquei essa plaquinha para movimentar os dentes, eu comecei a ter dor. E começou a machucar alguns pontinhos ali, né, do contato com a placa. E eu fiquei pensando, nem sempre é tranquilo a gente alterar a ordem do que já está posto. E lendo os livros sobre trauma, fazendo estudos sobre trauma, é muito comum perceber que a terapia, ela é um processo de mexer com essas partes, de alterar sistema, de movimentar. Gerar movimento é gerar vida, é gerar uma transformação. Para que haja transformação, as coisas precisam ser liberadas, movimentadas, criar novos espaços. Então, vocês estão vendo que é uma metáfora para a gente dizer que não são processos indolores, não são processos tão tranquilos assim, embora haja um momento ou outro em que a gente não vai sentir dor, não vai necessariamente ter que sofrer, né? O sofrimento, ele é uma escolha. Mas vamos pensar nessa proposta que eu estou trazendo de considerarmos um sistema que tudo que a gente vai mexer, né? Eu gosto também da imagem do tabuleiro de xadrez, em que eu mexo uma peça, né? Eu provoco a reação do outro. Então, nós vivemos num jogo de ação e reação. Aquilo que eu faço tem uma resposta, gera um movimento, gera uma resposta do outro, gera efeitos. E que nem sempre são no mesmo sentido, na mesma intensidade, ou seja, não tem nada a ver com a lei mecânica de Newton, né? A gente tende a achar que lei de ação e reação remete a essa lei mecânica, né? Mas não, porque a reação nem sempre vem, né? Como uma resposta direta. Eu fiz isso, vai acontecer aquilo. Tem situações em que a gente faz algo em que o desdobramento daquela ação vai gerar tantos efeitos
Também pensando numa imagem, a gente joga a pedrinha num lago, ele vai afundar, vai gerar movimentos ondulatórios na superfície da água. Mas olha só, isso tudo bem, é uma ação, teve uma reação, só que as ondas vão dissipando essa energia, elas vão até a margem, mas elas também voltam, elas voltam, elas voltam. E elas podem encontrar nesse trajeto outros obstáculos. Então não é uma coisa simplesmente de ir, voltar, aquela onda. Eles podem ter que se deparar com outros obstáculos, contornar outros obstáculos, elas receberem várias outras intervenções, né? Ter interferências nesse processo. Uma dessas interferências, por exemplo, se eu fiz alguma coisa no passado e eu venho para cá para passar determinadas experiências, mas o bem que eu faço, a caridade que eu pratico, o amor que eu tenho, ele vai fazer com que eu não desenvolva, por exemplo, determinadas doenças expiatórias. Ele vai fazer com que minha jornada, que seria, vamos dizer, de 90 anos aqui, eu não precise ficar tanto tempo encarnada, posso ir antes. Ou eu fico aqui continuando, né, esse trabalho, mas o planejamento, ele é flexível. Não é olho por olho, dente por dente. É algo que é flexível, são experiências que a gente vai remodelando. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Os processos terapêuticos, os processos de cura, eles são processos que devem ter o nosso envolvimento. Eu devo estar presente, eu devo estar agindo. Eu tenho que emitir aqui uma ação, um pensamento, uma emoção, uma intenção para começar a mexer nessas peças. No processo de cura, o processo terapêutico, a gente vai precisar movimentar os nossos pensamentos e emoções no sentido daquilo que a gente quer ter. Então, já falei, se a gente ficar muito preso no passado, só lembrando do passado, a gente não sai do passado. A gente não cria o futuro. Então, a gente vai precisar movimentar essas peças. E à medida que isso vai acontecendo, é natural que haja desconforto. É natural que a gente sinta dor, porque está mexendo com as nossas feridas. É natural que quando comece a causar aquela pressão, aquela dorzinha, a gente queira se livrar. Então, tá doendo, eu vou tirar esse aparelho. Tá doendo isso aqui, eu vou parar de fazer tal coisa. A gente não quer sentir esse desconforto. A gente quer soluções rápidas, soluções miraculosas. A gente quer que o outro resolva o nosso problema, que nos dê um remédio, que nos dê uma solução. Porque a gente não consegue tolerar o tempo necessário desse desconforto para que a gente possa movimentar aquilo que está parado, aquilo que precisa ganhar uma nova posição. Eu preciso movimentar pessoas na família, eu preciso movimentar pensamentos, eu preciso movimentar os meus sentimentos, eu preciso movimentar e passar a ver as coisas por outro ângulo, assim como eu tenho que movimentar os meus dentes do lugar para eu poder ter uma oclusão melhor, para eu poder mastigar melhor os alimentos, para eu poder me nutrir melhor, para eu não correr o risco de ter uma fratura, de uma quebra do dente, de ter uma perda, né? O dente ficar mole, cair. Eu posso evitar muitos problemas adotando as medidas
no momento em que eu tenho oportunidade para corrigir. Porque depois que começa a ter, né, as perturbações, fica mais difícil corrigir e fica mais dolorido, porque se os dentes começam a cair, imagina, vou ter que arrancar o dente, vou ter que colocar um pino, vou ter que fazer um tratamento de canal, vou ter que fazer... Dá mais trabalho, exige muito mais esforço. Então, nós precisamos encarar os nossos processos de autoconhecimento, nossos processos terapêuticos como processos dinâmicos de vida, né, de movimentação, de ressuscitar, de sair daquele velho eu para um novo eu, sair de uma posição antiga, de uma posição de sofrimento, para uma posição de reconstrução da vida, com erros e acertos, com possibilidades e dificuldades. Então, vamos pensar que existe, enquanto nós estivermos aqui, existe a possibilidade da gente fazer alguma coisa, nós vamos fazer, sem a ilusão de que nós estamos aqui só para viver felicidade, prazer, alegria, sem qualquer desconforto. Muitas vezes, e não raro, né? Nós só vamos sair do lugar a partir das alfinetadas da vida. Se a gente ficar muito no gostosinho, a gente não vai criar movimentos de transformação. Então, os traumas que ocorrem na nossa vida, eles não têm uma finalidade de nos deixar ali presos no sofrimento. Eles são oportunidades de nos impulsionar para processos de cura e de transformação, que são processos da alma e processos do corpo. Então, a gente pode começar entendendo e aceitando que vai ter desconforto, vai ter dor, vai ter lágrimas. Deparar com as nossas feridas não é alguma coisa, né, que a gente gostaria, mas é uma coisa que é necessária. Então, nós vamos cuidando. Todo dia do nosso encontro aqui, hoje foi uma reflexão para essa tomada de consciência, porque a gente começa o processo de cura com a consciência, com a tomada de consciência. Então, nós vamos nesse processo de ir cuidando das nossas feridas, de olhando para as nossas dores, porque elas estão sinalizando alguma coisa que precisa ser transformada. Quero desejar a todos um ótimo dia, com muito acolhimento, acolhimento das nossas alegrias e das nossas dores também. Beijo grande e até o nosso próximo encontro.